Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Romper da Aurora. Vamos para a parte 2 do audiolivro, A Viagem para Casa, de Michael Thomas e os Sete Anjos. Se você ainda não ouviu a parte 1, não se preocupe. Temos o link da playlist na descrição do vídeo. Vamos ao vídeo. Disse a voz em tom baixo. Tu estás no local sagrado, um local que tu mesmo construíste e está repleto de amor. É exatamente isso que estás sentindo agora. A figura angelical inclinou-se para Mike e parecia emitir ainda mais luz. Ah, tu vieste? Perguntou Mike respeitosamente, apenas com um fio de voz. E provavelmente adivinhaste. Eu sou um anjo? Mas que nem pestanejou sabia que aquela visão estava lhe dizendo a verdade. A situação, apesar de estranha, era extremamente real. Mike percebeu tudo claramente. E os anjos são do sexo masculino? Arrependeu-se imediatamente de ter feito a pergunta assim que a formulou. Era uma bobagem. Estava lhe perguntando. Era, obviamente, um dia muito especial. Se era um sonho, era tão real quanto jamais experimentara. Olá, eu sou apenas o que tu desejas ver, Michael Thomas. Não sou uma forma humana. O que estás vendo é apresentado desta forma para que te sintas confortável. Mas não, os anjos não são do sexo masculino. Na verdade, não temos sexo e também não temos asas. Mas, sorriu novamente, talvez o que estás vendo seja um produto da tua imaginação. E a aparência realmente pode ser confusa, não é? Perguntou mais, e começava a sentir-se com mais liberdade para conversar normalmente com essa criatura amorosa. E por que é que o teu rosto está velado? Esta era uma pergunta válida dentro das circunstâncias. A minha forma iria surpreender-te. Além disso, sentirias uma estranha lembrança ao vê-la, pois também é a forma com que te pareces quando não estás na Terra. Esta forma está além de qualquer descrição. Portanto, continuarei assim por agora. Quanto ao meu rosto, verás lá em breve quando não estou na Terra. A experiência na Terra é temporária, mas como já sabes, isso não significa que tu não saibas quem eu sou. Michael Thomas, és um ser espiritual que compreende a natureza eterna dos seres humanos. Já agradeceste uma infinidade de vezes por possuir uma natureza espiritual, e aqueles que estão ao meu lado ouviram cada uma das suas palavras. Mike ficou em silêncio. Sim, ele tinha rezado nas igrejas e em casa, pensando que foram ouvidos. Era difícil de acreditar nesta identidade. No seu sonho, o conhecia. De onde vem isso? Perguntou. De casa. A entidade amorosa agora parecia estar brilhando diretamente em frente à pequena cama de Mike. A figura inclinou a cabeça de lado e esperou pacientemente enquanto Mike assimilava tudo aquilo. Mike sentiu um arrepio subir e descer pela coluna vertebral. Um forte sentimento dizia-lhe que estava perante uma grande verdade e que um jorro de conhecimento lhe seria dado. Se eu pedisse? Tu tens razão, respondeu o anjo aos pensamentos de mãe. O que fizeres agora irá mudar o teu futuro. Sabes que é assim, não é verdade? Tu consegues ler meus pensamentos? Perguntou Mike timidamente. Não podemos lê-los, mas sentimos. O teu coração está ligado a todos, como sabes, e nós respondemos quando precisas de nós. A situação estava ficando cada vez mais misteriosa. Falas no plural, mas eu só vejo a você, o anjo. O anjo riu-se abertamente e o som era espetacular. Que energia tinha aquele riso! Mike sentiu cada célula do seu corpo ressoar com o humor que o anjo expressava.
Tudo o que o anjo fazia era novo, maior do que a vida e, de alguma forma, trazia uma lembrança do fundo do subconsciente. Mike estava atordoado com aquela vibração, mas nada disse. E eu falo contigo com a voz de um, mas represento a voz de muitos, declarou o anjo, enquanto levantava os braços, deixando a sua estranha veste flutuar e ondular com o movimento. Há muitos ao serviço de cada ser humano, Mike. Isto é o que acontece caso faças essa escolha. E, é claro que faço essa escolha, disse Mike, como se pudesse um convite como aquele ser ignorado. Logo se sentiu embaraçado, como se estivesse agindo como uma criança perante um artista de cinema. A figura ficou em silêncio durante algum tempo e viu o anjo mover-se para cima e para baixo, como se estivesse em cima de um elevador hidráulico. Refletiu novamente sobre aquilo. Poderia ser resultado do seu desejo de perceber as coisas, por ter assistido a filmes, ido à igreja ou contemplado grandes obras de arte. Estava tudo em silêncio novamente. E que silêncio! O anjo, obviamente, não iria partilhar informações a menos que Mike começasse a fazer perguntas. Eu posso saber qual é a minha situação? Isso é realmente um sonho? Perguntou Mike. Parece tão real. O anjo aproximou-se e disse. O que é um sonho, Michael Thomas? Um sonho é uma visita à dimensão biológica e espiritual que te permite receber informações sobre o meu lado do véu. Algumas vezes, metaforicamente, sabe-se disso. Um sonho pode não ser igual à realidade, mas, na verdade, está mais perto da realidade de Deus do que qualquer outra experiência que tenhas regularmente. E como te sentiste sempre que o teu pai e a tua mãe participaram nos teus sonhos? Não parecia real, parecia? E era? Lembras-te da semana após o acidente, quando eles visitaram-te? Como resposta, choraste durante semanas. Era a realidade deles. As suas mensagens para ti eram reais. Eles continuam a partilhar amor contigo, Mike, porque, tal como tu, são eternos. E quanto às perguntas sobre a tua situação, por que pensas que estás tendo este sonho? Este é o único propósito desta visita. É algo lícito e ocorre no tempo correto. Mike estava contente com a longa conversa com este maravilhoso ser. Ele parecia cada vez mais familiar. Olá, será que me sairei bem dessa situação? Acho que estou seriamente ferido e inconsciente. Talvez até esteja morrendo. Só depende de ti, disse o anjo. Só depende de quê? E o que é que realmente você quer, Michael? Perguntou o anjo amorosamente. Diz-nos o que realmente desejas, mas tem cuidado com o que dizes. A energia de Deus geralmente é literal. Além disso, nós sabemos o que tu sabes, não podes enganar a tua própria natureza. Michael desejava ser o mesmo na sua resposta. A situação era cada vez mais clara. Lembrava-se realmente dos sonhos nítidos que tivera com seus pais logo após o acidente. Eles apareceram juntos nas poucas vezes em que conseguiu dormir naquela semana terrível e tinham-no abraçado e amado. Disseram-lhe que era o tempo certo para partirem. Qualquer que fosse o significado, Mike, de fato, não tinha aceito o que acontecerá. Disseram que os eventos que culminaram com as suas mortes tinham acontecido para que ele pudesse receber o presente. Ele sempre se perguntaria que tipo de presente seria. Mas aquilo era apenas um sonho ou não? O anjo disse. Será que era real? A experiência parecia tão verdadeira que talvez as mensagens dos pais também o fossem, assim como o anjo. Como é confuso, pensou Mike, como prostração. O que desejo?
Perguntou. Assim mesmo, considerou a sua vida e todas as coisas que tinham acontecido no ano que se passou. Sabia o que queria e achou que não seria correto pedir. Michael ocultou os desejos mais íntimos. Não, confirmou com magnificência, disse-lhe o anjo, em tom de brincadeira. E aí, chatice, pai, que disse para si mesmo. O anjo percebeu novamente o que estava pensando. Não há nada que eu possa esconder. Então indagou, e se já sabes o que quero, por que vieste me perguntar? E que história é essa de um ser magnífico? Pela primeira vez, o anjo mostrou algo diferente de um sorriso, era um sentimento de honra e respeito. E tu não tens ideia do que és, Michael Thomas, disse o anjo com seriedade. E acrescentou, você me acha maravilhoso? A luz deveria ver como tu és algum dia. Você verá. Quanto ao fato de saber os teus pensamentos e sentimentos, é claro que sei. Sou uma parte do apoio que você recebe, portanto, estou contigo de muitas maneiras. É uma honra para mim aparecer para você nesta vez. A tua intenção irá trazer as mudanças e bens. Agora, a oportunidade de me dizer ou não. Qual é o teu maior desejo como ser humano neste momento? A resposta deve vir do teu próprio coração e ser dita em voz alta para que todos possam ouvir. O que fizeres a este respeito representará uma enorme diferença para muitos outros seres. Oi, Mike, deixou aquelas palavras penetrar dentro dele. Teria de dizer a sua realidade, mesmo que não fosse exatamente o que o anjo queria ouvir. Pensou por um momento e disse, eu quero ir para casa. Estou cansado desta vida como ser humano. Pronto de ser tudo. Queria ir embora, acrescentou, emocionado. Mas não quero evitar algo que seja importante no plano de Deus. A vida parece não ter sentido, mas aprendi que foi feita à imagem de Deus, com um propósito. Portanto, o que posso fazer? O anjo moveu-se para o lado da cama para que Mike pudesse vê-lo melhor. Era espantosa essa visão, esse sonho ou o que quer que fosse. Mike iria jurar que sentiu o perfume de violetas e lilazes. Por que flores? O anjo naturalmente tinha um perfume e era ainda mais maravilhoso quando se aproximava. Mike sabia que o anjo estava contente, o diálogo podia sentir isso, mesmo que não conseguisse visualizar nenhuma expressão no rosto angelical. Diz-me, Michael Thomas, disse o anjo com intenção pura. Deus quer os teus desejos de ir para casa, mas também está ciente de um plano maior. Não queres nos desapontar ou atuar de uma forma espiritualmente errada. Portanto, o que fazes agora é importante. É isso mesmo? Quero me livrar dessa situação. Se o meu desejo for uma contradição ou egoísta? E se eu te disser que pode conseguir ambas as coisas? Perguntou o anjo com um sorriso. E se eu te disser que o teu desejo de ir para casa não é egoísta, mas natural? Ah, e não está em conflito com o desejo de honrares o teu propósito enquanto ser humano. Por favor, me diga como posso fazer isso, pediu Mike, excitado. O anjo tinha visto o coração de Mike e agora o honrava espiritualmente pela primeira vez. Michael Thomas, com intenção pura. A fim de determinar se é isso que queres, devo fazer mais uma pergunta antes de continuar a falar sobre o assunto. O anjo moveu-se ligeiramente para trás e concluiu. O que esperamos ganhar indo para casa? Mike refletiu sobre isso. O seu silêncio teria sido incômodo durante uma conversa normal entre pessoas. O anjo entendeu perfeitamente. Sabendo que esta era uma hora sagrada para a alma de Michael Thomas, pela medida do tempo na Terra, Michael ficou parado durante 10 minutos ou mais.
Mas o anjo não se moveu, nem disse nada. Não houve nenhuma demonstração de impaciência ou cansaço. Mike começava a perceber que as entidades não tinham realmente a percepção do tempo e que a impaciência dos seres humanos se devia à sua realidade do tempo linear. Eu quero ser amado e estar perto do amor, foi a resposta de Mike. Quero sentir-me pacífico durante a minha existência. Depois de uma pausa, não quero estar sujeito às preocupações e interações triviais daqueles que me cercam. Não quero me preocupar com dinheiro, quero me sentir em paz. Estou cansado de estar sozinho. Quero sentir-me importante para as outras entidades no universo. Quero saber que existo com algum propósito e que a minha parte no céu, ou seja lá qual for o nome, possa ser correta e apropriada ao plano de Deus. Não quero continuar a ser um ser humano como tenho sido. Depois de uma pausa, acrescentou, é isso que ir para casa significa para mim. O anjo deslocou-se outra vez para os pés da cama e encomendou então Michael Thomas de intenção pura, irás ter aquilo porque tanto te empenhaste. O anjo parecia estar ainda mais brilhante, como se isso fosse possível, exibindo uma incandescente luz branca que agora começava a misturar-se com a cor dourada. Mas deves seguir o caminho que está previsto, e deves fazê-lo voluntariamente, por intenção e por escolha própria. Então serás recompensado com a viagem para casa. Isso sim, farei, respondeu Mike, e percebeu o início de um sentimento incrível que somente podia ser descrito como um banho de amor. O ar começou a ficar tenso, o brilho do anjo começou a rodear a cama e os pés de Mike. Arrepios começaram a subir pela sua espinha, e involuntariamente ele começou a tremer com uma vibração rápida como nunca sentirá antes. Era tão rápido que parecia um zumbido que subiu pelo corpo até a cabeça. Sua visão começou a mudar com flashes momentâneos de azul e violeta, contrastando com o branco intenso que ele estivera vendo desde que tudo começou. O que está acontecendo? Perguntou Mike, amedrontado. A intenção que você manifestou está mudando a tua realidade. Não entendo, disse Mike, aterrorizado. Eu sei, respondeu o anjo num tom compassivo. Não tenhas medo da integração de Deus no teu ser. É uma fusão que você requisitou e que é lícita para sua jornada para casa. O anjo afastou-se da estreita cama de Mike como se quisesse dar-lhe mais espaço. Não vá embora, por favor, exclamou Mike, ainda assustado e amedrontado. Calma, estou apenas ajustando-me ao teu novo tamanho, disse o anjo, divertido. Partirei apenas quando tivermos acabado. Continuo sem compreender, mas não estou com medo, mentiu Mike. Novamente o anjo riu e encheu o espaço com uma ressonância que surpreendeu Mike com sua alegria e intensidade de amor. Mike viu que ali não havia espaço para segredos, pelo que continuou falando. Não sei o que estou sentindo, mas o que acontece quando você ri me afeta internamente. É algo que nunca senti antes. Encantado com a pergunta, o anjo respondeu, o que tu ouves e sentes é um atributo que é puramente da fonte de Deus, disse o anjo. O humor é uma das únicas qualidades que passam imutáveis do nosso lado para o teu. Já pensaste que os seres humanos são as únicas entidades biológicas da Terra que podem rir? Muitos acreditam que os animais riem, mas estão apenas respondendo a estímulos. Vocês são os únicos seres que têm a chispa real da sabedoria espiritual e que dá suporte a esta propriedade, os únicos seres que podem criar humor a partir de um pensamento abstrato ou de uma ideia, e, portanto, a tua consciência é a chave. Acredite em mim, o humor é sagrado, e é por este motivo que cura. Michael Thomas de intenção pura. Essa era a explicação mais longa que o anjo já lhe dera até o momento. Mike sentiu que podia conseguir extrair mais algumas joias de verdade antes que aquele momento passasse,
e tentou avidamente. Como te chamas? Eu não tenho nome, e o silêncio regressou numa longa pausa. Ops, eu sou Mike. Voltamos às respostas curtas. E como és conhecido, continuou investigando. Sou conhecido por todos, Michael Thomas, e, porque sou conhecido por todos, logo existo. Eu não o entendo, respondeu Mike. Eu sei, disse o anjo, sorrindo, mas este riso era uma homenagem à inocência de Michael, numa situação onde não se esperava que ele soubesse mais sobre o assunto, tal como um pai consentiria que o filho lhe fizesse perguntas perspicazes sobre a vida. Havia amor em tudo que o anjo dizia ou fazia. Mike sabia que tinha de parar de pressionar e ir diretamente ao centro da questão. De que caminho tu estás falando, querido anjo? Mike sentiu-se desconfortável por ter utilizado a palavra querido, mas de alguma forma tal expressão cabia à personalidade que estava à sua frente. O anjo era paternal, amigo e simultaneamente transmitia a sensação de ser um amante. Este é um sentimento que Mike não esqueceria tão cedo. Queria permanecer nesta energia, e o pensamento de que ela poderia chegar a um fim o incomodava. Quando voltares para a tua realidade, Michael, prepara-te para empreender uma aventura de vários dias. Quando estiveres pronto, o início do caminho lhe será mostrado. Serás convidado a viajar para as 7 casas do Espírito, e em cada uma delas encontrarás uma entidade parecida comigo, cada uma com um propósito diferente. O caminho poderá ter surpresas e até perigos, mas poderás parar sempre que quiseres, e não haverá nenhum julgamento sobre isso. Vais te transformar durante o caminho e aprenderás muitas coisas, e serás convidado a estudar os atributos de Deus. Se visitares todos os 7 lugares, então a porta para casa ali será mostrada, Michael Thomas de intenção pura. O anjo fez uma pausa e sorriu. Haverá uma grande celebração quando abrires essa porta. Mike, que não sabia o que dizer, sentiu uma espécie de alívio, mas também nervosismo sobre a viagem para o desconhecido. O que iria encontrar? Deveria percorrer o caminho? Talvez isso fosse apenas um sonho sem sentido. O que era verdade em tudo isso? O que tens à tua frente agora é real, Michael Thomas de intenção pura, disse o anjo, e novamente parecia ter lido as emoções de Mike. Retornarás para uma realidade temporária, construída apenas para os humanos fazerem a sua aprendizagem. Mike desejava que não tivesse dúvidas, e o anjo logo as esclareceria. Mais uma vez, ele sentiu que, de alguma forma, estava sendo elevado por esse novo meio de comunicação, embora ao mesmo tempo estivesse sendo dignificado. Num sonho, pensou Mike. Estou em contato com o inatual, portanto, não pode haver segredos entre mim e ti mesmo. Por isso, é correto manter a conversa com esta entidade, sabendo que ela está lendo os meus pensamentos. Além disso, Mike estava experimentando exatamente o que o anjo dissera. Começava a sentir-se confortável nesta realidade onírica e não lhe agradava a ideia de voltar para algo menor. E agora? Perguntou Mike hesitantemente. Já manifestaste a tua intenção de percorrer o caminho, então agora irás regressar para o teu estado de consciência humano. Entretanto, há que destacar alguns pontos. As coisas não serão sempre como parecem, Michael. À medida que fores progredindo, estarás mais perto da realidade que estás experimentando agora comigo. Portanto, é provável que tenhas de desenvolver uma nova maneira de ser, talvez um pouco mais. O anjo fez uma pausa. Presente do que costumavas estar enquanto te aproximas da porta de casa. Mike não entendeu o que o anjo estava dizendo, mas mesmo assim ouviu atentamente. O anjo continuou: existe outra pergunta que devo fazer-te. Estás pronto,
Michael Thomas de intenção pura. Estou pronto, respondeu Mike, sentindo-se inseguro, mas honestamente pronto para seguir em frente. Qual é a pergunta? O anjo moveu-se para mais perto dos pés da cama e disse, Michael Thomas de intenção pura, amas a Deus? Mike ficou perplexo com a pergunta. É claro que amo, pensou. Essa pergunta. E respondeu, se podes ver o meu coração e conheces os meus sentimentos, deves saber que amo a Deus. E fez-se um silêncio. Parecia-lhe que o anjo estava satisfeito. É claro que sim. E foi a última frase que Mike ouviu dos indistintos lábios desta maravilhosa criatura que obviamente o amava muito. O anjo chegou perto de Mike e moveu sua mão de tal modo que atravessou a sua garganta. Ao conseguir fazer isto, imediatamente sentiu como se centenas de pirilampos tivessem voado para o seu pescoço e estivessem alterando a sua personalidade. Não sentiu qualquer dor, mas subitamente, vomitou. Incline a cabeça para a esquerda, para a bandeja, gritou a enfermeira para o paciente. Ele está vomitando. Naquela noite, a sala de emergência do hospital, como sempre às sextas-feiras, estava abarrotada. E desta vez, a lua cheia também complicou bastante. Embora não possuísse qualquer conhecimento sobre astrologia ou outros assuntos metafísicos, a maioria dos hospitais tinha o hábito de colocar mais funcionários nas urgências nessa época do mês. Parecia que ocorriam coisas que não aconteciam em outras épocas. A enfermeira correu para fora do quarto para atender outra chamada urgente. Ele está consciente? Perguntou o vizinho, que havia acompanhado Mike até o hospital. O enfermeiro, de uniforme branco, abaixou-se para examinar atentamente os olhos de Mike. Sim, está acordando. E, quando conseguir conversar com ele, não deixe que se levante. Ele está com um corte muito feio na cabeça e levou alguns pontos, além do maxilar, que vai doer por muito tempo. A radiografia mostrou que está praticamente fraturado. Felizmente, conseguimos corrigir o desvio do osso enquanto ele estava inconsciente. O enfermeiro saiu do cubículo para uma área separada por uma cortina presa em uma armação semicircular. Ao sair, fechou a cortina novamente para que Mike e seu vizinho pudessem ficar sozinhos. Os sons da sala de emergência eram quase imperceptíveis, embora o vizinho conseguisse ouvir as pessoas e as atividades nos cubículos de ambos os lados. À esquerda, estava uma mulher vítima de uma punhalada. À direita, um senhor idoso com falta de ar e um braço inchado. Eles estavam ali há tanto tempo quanto Mike, cerca de 1 hora aproximadamente. Mike abriu os olhos e sentiu uma forte dor no maxilar inferior. Soube imediatamente que estava acordado. Acabou o meu sonho com o anjo, pensou, enquanto a forte dor e toda a situação se transformavam lentamente em realidade. A iluminação fluorescente iluminava a sala com uma luz brilhante, o que fez com que Mike enrugasse o rosto e fechasse os olhos. Fazia frio na sala, e instantaneamente ele sentiu a necessidade de um cobertor, mas ninguém ofereceu um. Você esteve inconsciente durante um bom bocado, disse o seu vizinho, sentindo-se um pouco embaraçado por não saber nem o nome de Mike. Eles curaram a sua cabeça e puseram seu maxilar no lugar. É melhor se manter sem falar. Mike olhou agradecido para o homem que estava curvado sobre ele. Apesar de ainda um pouco atordoado, analisou as feições do rosto do vizinho e o reconheceu como sendo morador do apartamento ao lado do seu. O homem sentou-se junto da cama, e Mike caiu num sono profundo. Quando acordou, percebeu que estava em um local diferente. Estava tudo tranquilo e silencioso, e ele estava deitado em uma cama. Assim que abriu os olhos e tentou clarear a mente nevoada,
compreendeu que continuava no hospital, mas desta vez em um quarto particular. O quarto é mais acolhedor, pensou. Seu olhar apático o levou até os quadros na parede e a vistosa cadeira ao lado da cama. Havia um material de isolamento acústico no teto, cruzando o quarto em pequenos e elegantes quadrados que sua visão distorcida transformava em losangos. As lâmpadas fluorescentes continuavam lá, algumas desligadas e semi-descobertas pela decoração. A claridade vinha principalmente de uma janela com vista para a baía e de um par de lâmpadas no suporte do aparelho de TV que a maioria dos hospitais costuma ter na parede em frente à cama. Havia também um armário com fino acabamento, e as lâmpadas tinham vários tons, como em um hotel de luxo, que combinavam com o papel de parede. Que espécie de lugar é este? Uma residência particular? Mas bastou examinar com mais cuidado para perceber que, em vários pontos do quarto, havia canalizações de ar-condicionado, gás e eletricidade, habituais em todos os hospitais. Mike adivinhou que, atrás dele, havia diversos equipamentos de diagnóstico. Um deles estava preso ao seu braço com adesivo e emitia um sinal intermitente periódico. Bom, aparentemente não há ninguém por aqui, pensou, enquanto começava a analisar o que havia acontecido. Será que fui operado na garganta? Será que consigo falar? Levou a mão, bem devagar, até a garganta, esperando encontrar ligaduras ou até mesmo um aparelho de gesso. Em vez disso, encontrou a pele macia. Apalpou em volta do pescoço e verificou que tudo estava bem. Gradualmente, tentou limpar a garganta e logo se surpreendeu ao ouvir a sua própria voz. Oi, oi. Só quando abriu a boca descobriu qual era o problema. Uma dor violentíssima, capaz de causar náuseas, ferrou ali na boca e na base dos ouvidos. Já sei onde me dói, pensou Mike, enquanto prometia a si mesmo não abrir novamente a boca tão depressa. Vejo que já acordamos. Posso dar-lhe algo para tirar essa dor, Sr. Thomas, disse uma voz feminina e amável, ainda da porta do quarto. Claro, vai se recuperar mais depressa se conseguir aguentar sem os analgésicos. Não há nenhum osso partido, só precisa exercitar a mandíbula. A enfermeira, usando um uniforme padronizado, aproximou-se da cama. Além do uniforme bem passado e perfeito, notava-se que tinha muita experiência. Acima do bolso, várias medalhas e distintivos demonstravam a sua capacidade. Continuação no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu joinha. Gratidão! Até o próximo!